Oi, pessoal! Nesse vídeo de cálculo vetorial, a gente vai discutir um exemplo que eu dividi em duas partes de integral de superfície. A primeira parte do exemplo diz o seguinte: como calcular a área da porção do cilindro R de UV, cosseno U, seno U, V, onde o IV varia no retângulo de 0 a 2π, 0,1, usando a integral de superfície. Essa parametrização do cilindro nós já vimos no vídeo anterior, então eu recomendo que quem ainda não está familiarizado com essa parametrização dê uma olhadinha no vídeo que a gente fez anteriormente. Aqui ao lado direito eu esbocei o domínio, aqui embaixo vocês podem ver, U varia de 0 a 2π, V varia de 0 a 1, e aqui na parte superior, na imagem, a gente consegue visualizar a porção do cilindro que está sendo descrita pela parametrização para essa variação de U e V. Então, eu tenho um pedaço de cilindro que vai do plano Z igual a 0 até o plano Z igual a 1. Bom, a gente quer calcular a área da lateral desse cilindro. No caso do cilindro, antes da gente fazer cálculos usando a integral de superfície, a gente pode observar que é possível desenrolar esse cilindro no plano. E essa área a gente pode calcular como a gente calculava lá no ensino médio. Então, por exemplo, se eu desenrolar esse cilindro, eu vou ter a base de um retângulo cujo comprimento é o comprimento dessa circunferência. A gente já viu que essa parametrização cosseno U, seno V, ela representa um cilindro circular de raio 1, porque o número que está multiplicando aqui na frente do cosseno e do seno é o número 1. Então, o comprimento desse retângulo seria 2πr, como r é 1, 2π vezes 1. E a altura é de 0 até 1. Então, de 0 a 1, comprimento 1. Então, essa área do retângulo aqui de base 2π e altura 1 é 2π vezes 1, 2π. Então, a gente sabe que não importa qual maneira eu vou utilizar para calcular a área lateral dessa porção de cilindro, o resultado deve dar 2π. Acontece que algumas superfícies essa ideia de esticar no plano a lateral é muito complicada e a outras vezes até impossível de ser feita. Então, para isso, a gente utiliza as integrais de superfície. Como é que a gente calcula uma integral de superfície? Se eu quero calcular a área da superfície, a integral que eu vou resolver, a gente denota por integral dupla sobre a superfície S, e o elemento de área aqui é o d sigma. O que significa isso? Eu vou calcular uma integral dupla sobre uma certa região R. Essa região R vai ser o domínio da parametrização R. Deixa eu arrumar aqui. Domínio. Opa. Domínio. E aqui dentro, esse elemento d sigma significa o módulo da derivada parcial RU, produto vetorial, derivada parcial RV, dA. Aí aqui esse dA é du, dv ou dv, du, conforme a descrição que eu escolher na hora de descrever essa região R. Então, olha só o que a gente precisa fazer. Nós temos a parametrização R, ela foi dada, né, no enunciado. R de UV é cosseno U, seno U e V. Então, a derivada parcial de R em relação a U vai ser menos seno U, cosseno U e zero, porque a derivada de V em relação a U é zero. Depois, a derivada em relação a V vai ser 0, 0 na segunda coordenada e 1. Então, agora o que eu preciso fazer é calcular esse produto vetorial. Derivada parcial da R em relação a U com derivada parcial da R em relação a V. Então, para calcular esse produto vetorial, eu vou usar aquele dispositivo que é bem conhecido de todos. Podem calcular usando o método que vocês estiverem acostumados, né? Então, aqui na primeira linha, eu coloco a derivada parcial seno U, cosseno U, 0, aqui 0, 0, 1, e eu vou calcular. Primeira coordenada do resultado é o determinante aqui, né? Então, cosseno U. Segunda coordenada, determinante das colunas I e K, né? Então, menos seno U, menos 0, com esse menos mais seno U.
E na terceira coordenada, esse determinante aqui, que vai ser 0. Então, o valor produto vetorial de U, derivada parcial em relação a U, com derivada parcial em relação a V, vai ser calcular a raiz quadrada, cosseno ao quadrado de U mais seno ao quadrado de U mais 0. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Então, o que nós temos aqui é que essa parte de dentro da integral aqui, isso deu 1. Nem sempre é uma constante. Neste exemplo, deu 1. Então, continuando, a área que nós queremos calcular vai ser a região R foi descrita também no enunciado. A gente obteve a informação de que U está variando entre 0 e 2π e que V está variando entre 0 e 1. Então, a integral que eu quero calcular, aqui a ordem não importa, porque os 4 extremos são constantes, vai ser de 0 a 2π du, de 0 a 1 dv, e aqui dentro vai o 1, que é esse 1 aqui que a gente encontrou quando fez o cálculo do produto vetorial e o valor absoluto. Então, aqui nós temos integral de 0 a 2π, integral de 1 em relação a v é v variando de 0 até 1. Então, nós temos teorema fundamental do cálculo aqui, eu substituo o 1, depois substituo o 0, então fica 1 menos 0 du. Subir mais um pouquinho. Igual integral de 0 a 2π, 1 du. Integral de 1 em relação a u é u variando de 0 até 2π. De novo, teorema fundamental do cálculo, 2π menos 0, isso deu 2π. Exatamente como a gente tinha suspeitado, né, investigado no início, que quando calculávamos isso lá no ensino médio, a gente já sabia que tinha que dar 2π. Então, é sempre assim o método se eu quero calcular a área da superfície. Claro que eu preciso conhecer a parametrização da superfície e a variação de U e V. Às vezes, essa parametrização já é dada no enunciado, às vezes, a gente tem que escrever essa parametrização. Bom, a segunda parte é, supondo que a superfície S é essa porção de cilindro que a gente acabou de calcular, se agora, ao invés de calcular a integral de superfície que determina a área, esta aqui que a gente acabou de calcular, tivesse uma função aqui dentro, além do diferencial de sigma. No exemplo que a gente vai resolver agora, eu coloquei uma função escalar, uma função real, x² vezes z. Como é que eu faço, então, para calcular essa integral quando eu tenho uma função escalar dentro do integrando? Então, vamos lá. Então, só para a gente relembrar, a minha R de UV é cosseno U, seno U e V. O V variando de 0 a 2π o U, né? E de 0 a 1 o V. Certo. O que significa isso? Essas coordenadas aqui, o cosseno a gente costuma chamar de função coordenada x. Essa é a função coordenada y. E essa aqui, por último, é a função coordenada z. Então, eu vou calcular agora a integral da função x, aqui vou botar, de superfície, da função x² z de sigma. Outra informação que a gente já tem é que, bom, eu preciso calcular essa aqui, uma integral dupla sobre a região R. R é a variação do domínio aqui de U e V. E x² z, eu vou substituir o x por cosseno de U. Então, vai ficar cosseno de U ao quadrado. E o z, que é o V. O d sigma, a gente já calculou e viu que dava 1 dA. du dv ou dv du. Então, esse 1 foi aquele valor que a gente obteve depois de calcular o produto vetorial e o valor absoluto. Então, aqui nós vamos fazer na seguinte ordem, a integral de 0 a 2π du, integral de 0 a 1 dv, e aqui dentro, cosseno ao quadrado de u vezes v. Esse 1 eu não preciso repetir. Então, quando eu integro em relação a v, eu vou ficar com integral de 0 a 2π vezes cosseno ao quadrado de u
v ao quadrado sobre 2, v variando de 0 a 1 du. Aí eu aplico o teorema fundamental do cálculo, cosseno ao quadrado de u. Quando eu colocar 1 no lugar do v, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2 du. Ou seja, integral de 0 a 2π, cosseno ao quadrado de u, vezes 1 meio du. 1 meio, integral de 0 a 2π, cosseno ao quadrado de u du. Certo? Agora o que a gente vai fazer é calcular a integral do cosseno ao quadrado de u. A integral do cosseno ao quadrado de u eu posso resolver de mais de uma maneira. Uma delas é usar uma identidade trigonométrica, a outra é, por exemplo, usar a integração por partes. Nesse caso aqui, eu vou optar por uma substituição trigonométrica. Cosseno ao quadrado de u é a mesma coisa que escrever u sobre 2, ou isso, 1 meio, mais, já estava querendo resolver a integral, né? Cosseno de 2u sobre 2 du. Essa identidade trigonométrica a gente encontra nos livros de cálculo, não é tão complicado deduzi-la. Então, agora sim, resolvendo a integral de 1 meio em relação a u é 1 meio de u, e a integral do cosseno de 2u sobre 2 vai ser seno de 2u sobre 4. E aí, o teorema fundamental do cálculo, u de 0 a 2π. Então, aqui nós ficamos com 1 meio. Quando eu colocar o 2π no lugar do u, 2π sobre 2, mais seno de 4π sobre 4, né? 2u, então temos 4 aqui, menos 0 sobre 2, menos seno de 0 sobre 4. 0 sobre 2 a gente pode descartar, é 0, né? Seno de 0 também é 0, não contribui. Seno de 4π é o mesmo que seno de 2π, é o mesmo que seno de 0, então isso também é 0. Esse 2 com esse 2 eu posso simplificar, e o que resta aqui vai ser 1 meio vezes π, ou ainda π meios. Esse π meios ele tem uma outra interpretação, isso não é uma área, a gente vai ver nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.